Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 27 de julho. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta o companheiro Rodrigo Poleto, o novo secretário estadual de Juventude do PT do Rio Grande do Sul. A companheira Guida Calisto, de Campinas, São Paulo, e o companheiro Valques Vargas, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nos falam sobre a situação da pandemia no Brasil. E a companheira Keren Rodrigues e o companheiro Lucas Ramos nos falam sobre o centenário de Celso Furtado, completado nesse domingo, dia 26. E Poleto, companheiro, a gente começa hoje falando contigo. Vocês realizaram nesse fim de semana no Rio Grande do Sul uma plenária estadual virtual da Juventude do PT. Foi, a primeira atividade da nova composição da secretaria, na qual tu assumiu como novo secretário. Poleto, comenta um pouco pra gente como é que foi essa plenária e quais são as perspectivas dessa nova composição da JPT no Rio Grande do Sul, que topou o desafio, em meio à pandemia e a essa imensa crise, de ter uma nova direção para tocar essas tarefas. Olá, companheiros e companheiros que estão nos acompanhando pelo podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Eu sou Rodrigo Poleto, militante da articulação de esquerda aqui no Rio Grande do Sul, e desde o último final de semana estou assumindo a tarefa da Secretaria Estadual da Juventude do PT no Estado, a partir de um processo de reorganização da instância. Estou aqui a convite do companheiro Patrick e venho hoje falar para vocês um pouco sobre esse processo de rearticulação da Secretaria Estadual. Para contextualizar, a Juventude do PT passa por um período complicado nos últimos tempos de desarticulação e desacúmulo devido à não realização do Congresso legítimo desde 2015. Apesar da gente ter um Congresso extraordinário em 2018, esse Congresso não conseguiu atingir o objetivo mínimo de rearticular a juventude do PT no país, nos estados e principalmente nos municípios. Hoje, com o aprofundamento da crise brasileira e dos ataques feitos pelo governo Bolsonaro a nível nacional e do Eduardo Leite aqui no estado, a juventude petista do Rio Grande do Sul precisa estar à altura dos desafios da conjuntura. A gente precisa de uma secretaria que organize, mobilize e participe dos movimentos em defesa da vida, em defesa da educação, em defesa do trabalho, emprego e renda, e neste momento em defesa da renda básica, que garanta então o distanciamento social necessário para enfrentar a pandemia, e também o enfrentamento direto ao governo Bolsonaro, Mourão, seu governo e suas políticas. Por isso, nós, enquanto força dirigente da secretaria aqui no estado, a gente propôs um processo de coesão para a rearticulação da instância estadual, apresentando uma recomposição da secretaria e da executiva, apresentando então o meu nome para assumir a tarefa de secretário estadual, realizando uma grande plenária virtual com a militância jovem do estado. Essa é a nossa plenária. Ocorreu no último dia 26, ontem, no domingo, e sofreu uma invasão de um grupo bolsonarista no início dessa plenária, que se utilizaram de ofensas e mensagens constrangedoras para tentar intimidar a juventude petista que estava acompanhando o nosso espaço. Isso reafirmou mais uma vez que a juventude petista organizada incomoda o lado de lá e reforça também o nosso papel de enfrentar essa política fascista e conservadora no nosso país, no nosso estado e nos nossos municípios. A gente assume a secretaria mais uma vez, então, com as tarefas de reorganizar e realinhar a militância da juventude petista no estado, cumprindo com um objetivo que é central para nós, a articulação de esquerda, desde a fundação da juventude do PT, arrisco a dizer também desde muito tempo atrás, enquanto a gente ainda não tinha uma secretaria organizada, que é de nuclear nossa juventude em um processo importante de diálogo e de formação, para que a gente consiga organizar e orientar a nossa militância para os processos que estão chegando, para os processos que virão, principalmente nesse momento, para as eleições municipais, que terão um processo importante de enfrentamento e mobilização contra a política neoliberal, que se alastra pelo nosso país
fazendo com que a nossa juventude que vá concorrer ou que vá organizar a campanha ou as eleições nos seus municípios apresentem um projeto petista e socialista para as cidades gaúchas. E por fim, companheiros e companheiras, mas não menos importante, a gente tem um papel central aqui no Estado e no país também, de construção de um Congresso da Juventude do PT que seja massivo e sirva para realinhar e reorientar a política da juventude petista no nosso Estado, para retomar o papel central da juventude do PT, de organização da juventude trabalhadora. E é por isso, então, que a gente vai estar assumindo essas tarefas, assumindo esses compromissos e desafios que se colocam para nós, da juventude petista aqui do Estado, nesse próximo período. E é por isso, então, que a gente fez esse processo de reorganização que foi tão importante. Partiu também de um processo de mobilização muito importante, né? A gente conseguiu organizar uma plenária com mais de 120 militantes da juventude aqui do Estado que estavam presentes debatendo conjuntura, debatendo eleições, debatendo o que é o papel central da juventude da classe trabalhadora nesse próximo período, né? Então, agradecer esse convite novamente e colocar a gente à disposição para estar construindo uma juventude do PT que seja socialista de massas e à altura dos desafios que são colocados para nós nessa conjuntura. Valeu, Poleto. Muito obrigado, companheiro. E bom, Poleto falou da necessidade de nós continuarmos na luta contra as políticas do governo Bolsonaro e na luta pelo fim desse governo. E a gente chega próximo ao final do mês de julho e próximo também ao número de 90 mil pessoas mortas pela Covid-19. Lembrando sempre em números oficiais e que o Brasil tem um imenso número de subnotificações. E a gente fala agora com a companheira Guida Calisto. A Guida é servidora pública municipal, ligada na cidade de Campinas, está como pré-candidata a vereadora, e a Guida fala um pouco para a gente sobre a situação da pandemia, com destaque para a cidade de Campinas. Olá, Patrick, olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Ontem, domingo, 26 de julho, mais de 50 entidades que reúnem sindicatos brasileiros e estrangeiros apresentaram uma queixa junto à Corte Penal Internacional denunciando o presidente Bolsonaro de genocida. A base dessa denúncia é por conta de todo o descaso, todo o menosprezo, todo o negacionismo que o governo Bolsonaro tem tratado a situação da pandemia do coronavírus no Brasil. Veja, nós estamos há mais de 5 meses dentro dessa pandemia e os números só aumentam. O Brasil tem o triste recorde do país onde mais se teve morte entre os profissionais da saúde. E todo esse descaso, toda essa falta de investimentos em medidas efetivas, de combate à pandemia, tanto medidas sociais, medidas econômicas, investimento na saúde pública, isso tem causado uma total desassistência à população. E reflete nos números. Hoje o Brasil tem mais de 2.400.000 pessoas infectadas pela Covid-19 e mais de 87.100 mortes. Mas essa questão não é só localizada no governo federal. Veja, aqui em Campinas, que é a cidade de onde eu estou falando, que é uma cidade de São Paulo, o prefeito da cidade, ele é presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Ele reúne, ele coordena os prefeitos de todos os municípios brasileiros. E pouquíssimas medidas foram realizadas para fazer uma pressão junto ao presidente Bolsonaro para que ele apresentasse medidas de fato que dessem condições dos municípios enfrentar a pandemia. Ao mesmo tempo, hoje, 27 de julho, aqui em Campinas, o prefeito Jonas Donizete flexibilizou mais uma vez a abertura aí do comércio, ou seja, o comércio não essencial está autorizado a abrir suas portas. Jonas já fez isso há um mês atrás e quando ele fez isso, explodiu o número aqui de contágio da doença. Isso foi muito terrível para a população aqui do município. E nada justifica o prefeito a fazer isso. Ou seja, Campinas tem números aqui de mais de 317 casos que são confirmados todos os dias. O número de mortes aqui ocorre em torno de 14, 15, 16 óbitos diários. 84% dos leitos de UTI estão ocupados por pessoas que estão acometidas aí pela doença. E a gente não tem testagem, ou seja, a probabilidade desses números ser muito maior do que eu falei é alta, Porque a gente não tem testagem em massa.
Então a gente sabe que isso pode ter efeitos, né, dessa subnotificação. Porém, o que justifica o prefeito a flexibilizar aqui a abertura do comércio? A gente sabe que tem uma pressão enorme aí dos empresários do comércio que querem abrir, até porque agosto está chegando aí e é o Dia dos Pais e eles querem ter resultados com isso. E também existe uma pressão fortíssima aqui dos empresários da educação, né, das escolas particulares, querendo aí que ocorra a abertura, o reinício aí das aulas. Isso coloca a população de Campinas numa total insegurança, numa total fragilidade, a mesma insegurança, a mesma fragilidade, toda a desassistência que sofre o povo brasileiro, né, diante aí desse governo genocida que é o governo Bolsonaro. Valeu, Guida. Muito obrigado, companheira. Muita força aí na luta. E ainda em relação à pandemia, a gente fala agora com o companheiro Valks Vargas, que é psicólogo e é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O Valks, a gente está terminando esse mês de julho, como eu falei, completando mais de 120 dias de pandemia aqui no Brasil e com quase 90 mil mortos. Ou seja, já são cerca de 4 meses de distanciamento, isolamento social, que, claro, tem um grau de flexibilização muito variado a depender do estado e da cidade. Mas, Valks, como é que tu avalia o impacto dessa situação e como tem sido a atuação dos psicólogos nesse período? Olá, Patrick e ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Aqui quem fala é Valks, sou psicólogo aqui no Mato Grosso do Sul, militante e membro do setorial de saúde do PT no município de Campo Grande. Com relação à nossa avaliação sobre os tempos atuais da pandemia, nós podemos avaliar que as principais vítimas da pandemia de Covid-19 são as populações mais vulnerabilizadas, como, por exemplo, os povos indígenas, as populações isoladas, em situação de cárcere, manicômios, comunidades terapêuticas, também os idosos e, particularmente, os institucionalizados. O principal agravante dessa situação é a subnotificação e a falta de protocolos de biossegurança para a proteção dessa parcela da sociedade. Trago aqui um destaque especial para 2 dessas populações: as populações internadas em hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas e as pessoas idosas, particularmente aquelas que estão institucionalizadas. Muitas dessas instituições que acolhem essas populações têm ligações com igrejas católicas e evangélicas e trazem em sua estrutura características como a quantidade de internos, que é consideravelmente grande, geralmente entre 30 ou mais, e pessoas que convivem diariamente juntas, em alguns casos dormem agrupadas em alojamentos, convivem no pátio, em local de refeições comum, etc. No caso das comunidades terapêuticas, o governo federal regulamentou recentemente uma portaria em que rege que as internações devem continuar acontecendo e os acolhimentos já iniciados não devem ser interrompidos. No caso das comunidades terapêuticas, elas não são reconhecidas como uma unidade de saúde. Por isso que as normas que existem são normas do Ministério da Cidadania. Porém, a gente pode notar que essas comunidades atendem também pessoas pelo uso de álcool e outras drogas, o que é uma questão de saúde pública. No caso dos hospitais psiquiátricos, a situação não é diferente. É importante lembrar que recentemente entidades como a Rede Internúcleos de Luta Antimanicomial relatou diversas violações de direitos de pacientes e trabalhadores de hospitais psiquiátricos do Brasil, por conta desse período da pandemia de Covid-19. No Brasil, nós temos hoje cerca de 160 manicômios, com mais de 25 mil leitos, que mantêm pessoas em regime asilar, muitas vezes em forma arbitrária e ilegal, se formos considerar a Lei 10.216 de 2001, e também muitos casos de maus tratos e abandono já amplamente conhecido. Outra grande preocupação é a situação de pessoas idosas que estão institucionalizadas no Brasil, conhecidos como os asilos, né? Mas nós
chamamos de IUP, Instituições de Longa Permanência para Idosos. Sabemos que hoje 85% das mortes por Covid-19 são de idosos, mas não temos nenhum levantamento se essas mortes ocorrem em IUPs, nas instituições de longa permanência para idosos. Temos um levantamento do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada de 2011, que são mais de 83 mil idosos institucionalizados. Essa é uma grande questão que precisamos refletir. Outra preocupação é o fenômeno da subnotificação de mortes por Covid-19, já que não temos cadastro confiável de quantos estão institucionalizados, que é o caso dos idosos, e as modalidades dessas instituições públicas, privadas, filantrópicas, ou mesmo a questão do crescimento de mortes por síndrome respiratória aguda. A psicologia e a categoria dos psicólogos e das psicólogas têm lutado bravamente contra o desmonte das políticas públicas, participando dos espaços de controle social e, em muitos casos, têm trabalhado na linha de frente da pandemia, em combate à pandemia, em combate ao coronavírus, em conjunto com outros profissionais e trabalhadores da saúde. Porém, sabemos que ainda é escasso a disponibilidade de equipamentos de proteção individual. Cito um pequeno exemplo do meu município, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde as trabalhadoras da saúde e assistência social têm lutado bravamente para garantir o direito à insalubridade por conta da pandemia. Porém, o atual prefeito Marcos Trade não demonstra nenhum sinal de que vai sancionar a lei já aprovada na Câmara de Vereadores. Valeu, Valks. Grande abraço, meu companheiro. E, pessoal, nesse fim de semana, no domingo, dia 26, foi marcado pelo centenário de Celso Furtado. E para falar um pouquinho sobre esse importante pensador brasileiro, a gente escuta agora dois companheiros que são dois economistas. A companheira Keren Rodrigues e o companheiro Lucas Ramos. E a gente pediu para o Lucas e para a Keren comentar um pouco como que eles tiveram contato com o Celso Furtado, qual a influência que o pensamento dele teve na sua formação e, claro, a atualidade do pensamento de Celso Furtado. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Eu sou o Lucas Ramos, sou economista e sou militante do PT no Rio de Janeiro. Falar sobre Furtado, para mim, é um grande prazer. Assim. Eu tenho um carinho muito grande por esse pensador, que foi um dos economistas mais importantes do Brasil no século XX, sem dúvida nenhuma. O Furtado ele tinha um olhar muito diferente sobre a história, sobre a sociedade. Ele conseguiu aliar a economia à história. E é um dos fundadores da corrente estruturalista, economistas que gostavam de fazer, primeiramente, grosso modo, um raio-x da situação dos países para poder implementar qualquer tipo de medida econômica, visando, obviamente, o desenvolvimento daquele país. Juntamente com o Richman, eles foram extremamente importantes na fundação da Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, que é um órgão da Organização das Nações Unidas. É uma comissão que visa estudar e desenvolver a América Latina, um observatório do desenvolvimento por aqui. O Furtado ele tinha um olhar muito, muito delicado sobre a situação dos países, principalmente aqui do Brasil. Ele conseguiu levar a heterodoxia econômica a um outro patamar. Ele se diferenciava dos economistas mainstream, dos liberais, justamente por não aceitar a não intervenção do Estado na economia. Para o Furtado, o Estado ele tinha sim que participar mais ativamente, dando as garantias para que todos os cidadãos e cidadãs pudessem ter acesso aos seus direitos básicos. Ele teorizava sobre a importância dos investimentos em saúde, em educação, em transporte, moradia, alimentação. E tudo que a gente estuda hoje em dia, fazendo a comparação entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, a gente acaba sempre passando pelo Furtado. Ele tinha uma lógica interessante de trabalho, que era, primeiramente, estudar a fundo a região que ele estava debruçado ali, e depois de estudar bem, principalmente a sua formação e a sua formação econômica, ali ele conseguia teorizar em cima de
das ferramentas econômicas necessárias para poder desenvolver aquele lugar, o que realmente estava precisando para aquele lugar, né? Essa é a dinâmica básica da corrente estruturalista, né? Então, todo mundo que estuda desenvolvimento hoje em dia precisa prestar alguma homenagem ao Furtado e à sua contribuição para a economia brasileira, para a economia latino-americana, né? E viva Furtado nesses 100 anos, nesse seu centenário, e que o seu pensamento ainda perdure por muito tempo. Boa noite a todos e a todas. Agradeço muito o convite. O Celso Furtado é doutor honoris causa pela Unicamp, universidade que eu faço mestrado atualmente em economia. E para mim é um enorme prazer comentar um pouquinho sobre o pensamento dele. O Celso Furtado foi um pensador muito original e muitas das suas contribuições permanecem extremamente atuais. A vida dele no sertão paraibano, a origem de classe mais alta da sua família, o acesso à educação de qualidade, faculdade de Direito, depois Economia, o fato de ter estudado e morado na Europa, inclusive durante a guerra e no pós-guerra, a possibilidade de acompanhar os planos de reestruturação, bem como o estado de bem-estar europeu, foram elementos fundamentais para sua formação. A sua teoria e as propostas de políticas que ele tentou implementar. Ele participou de vários governos, sendo o primeiro-ministro do planejamento do Brasil. E para mim existem duas ideias centrais no seu pensamento que permanecem muito válidas. São os conceitos de desenvolvimento e de subdesenvolvimento. Dentro da tradição econômica, não só desenvolvimento era visto como sinônimo de crescimento econômico, como subdesenvolvimento era visto como uma etapa, no caso atrasada, do desenvolvimento. Furtado vai romper com esses dois pensamentos. Em primeiro lugar, qualificando o desenvolvimento ao agregar a ele a ideia de igualdade social. Em segundo lugar, mostrando que o subdesenvolvimento é um fenômeno qualitativamente diferente do desenvolvimento, que ocorre a partir da expansão de empresas capitalistas modernas sobre estruturas sociais arcaicas, formando uma economia híbrida, profundamente desigual e heterogênea, e onde esses países são submetidos a uma divisão internacional do trabalho que os mantém nessa posição subordinada, e que a passagem do subdesenvolvimento para o desenvolvimento não se dá de forma contínua e nem automática. Para romper com o subdesenvolvimento, seria preciso uma industrialização, conduzida pelo Estado, que desse acesso à possibilidade de se desenvolver uma tecnologia própria e de vanguarda. Através dessa industrialização, você poderia, em primeiro lugar, possibilitar a todos os bens e direitos básicos e, com o excedente gerado pelo aumento da produtividade, promover um processo de ampliação da qualidade de vida. A partir dos anos 50, quando ocorre um processo de industrialização mais pesado na economia brasileira, Celso Furtado passa a escrever análises críticas sobre esse processo, tentando entender as estruturas de poder e os entraves da economia brasileira que levaram à industrialização com manutenção do subdesenvolvimento. Uma das questões centrais para ele é a ausência de reforma agrária, uma reforma que foi realizada em ampla medida nos países centrais e que no Brasil nunca foi realizada. Inclusive, enquanto ministro do Planejamento de Goulart, Furtado incluiu entre as reformas previstas a reforma agrária, pouco antes do golpe de 64, que pôs abaixo o projeto de desenvolvimento, esse projeto, e implementou um crescimentismo com piora das condições de vida e aumento do endividamento do país. Furtado foi ainda ministro da Cultura e também inovou muito na sua visão sobre esse debate, estabelecendo uma vinculação muito estreita entre cultura, criatividade e desenvolvimento. Sendo a cultura o ponto de partida de qualquer discussão sobre desenvolvimento, não só porque o desenvolvimento é pensado a partir da compreensão e da adequação ao local, seja região, país, América Latina, mas também porque a cultura é o sistema que define os fins do desenvolvimento, enquanto as forças produtivas definem os meios. Então, para ele, a política cultural tem como objetivo o incentivo à criatividade, logo o rompimento com os velhos processos, e, consequentemente, uma transformação social de fundo, onde se estabeleça uma maior igualdade social. Durante o primeiro governo Lula, nos primeiros anos, o Celso Furtado ainda estava vivo. Ele chegou a tecer duras críticas às políticas de manutenção dos privilégios dos rentistas e do setor financeiro, dos cortes sociais para os pagamentos da dívida e de juros altos, mas ele não era marxista,
Ele não chegou a produzir nenhuma crítica ao capitalismo. As reformas e transformações que ele previu eram construções dentro do sistema. Então, ele não articulava esses problemas, por mais que estruturais, históricos, há um problema intrínseco ao capitalismo. Valeu, Lucas. Valeu, Keren. Muito obrigado, companheirada. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. E aproveito para lembrar que ontem, dia 26, teve início o ciclo de debates e estudos Desenvolvimento e Socialismo, em homenagem aos 100 anos de Celso Furtado e também de Florestan Fernandes. E o ciclo se estende ao longo de toda esta semana, com transmissão a partir das 9 da noite, pelo canal do YouTube da ELAP, a Escola Latino-Americana de História e Política. E aproveito ainda para informar que, nesta semana, nós não teremos, na quinta-feira, a edição do programa Contra Mola. A próxima edição ocorrerá na próxima semana. E convidamos vocês para a quinta-feira a acompanhar também as atividades do ciclo de formação em homenagem ao centenário de Celso Furtado e Florestan Fernandes. Tenham todos e todas uma ótima semana, saudações petistas e até sexta-feira.